nós estamos começando o nosso primeiro programa. Eu sou o pastor Lucas Brandão, pastor auxiliar aqui da Igreja Presbiteriana do Retiro. E hoje eu tenho a honra de receber comigo uma amiga que é pastora da Projeto Vida, líder do Celebrando a Vida, mãe, esposa, coaching e uma grande amiga. Hoje está com a gente a pastora Adriana. Graça e paz a todos, graça e paz, pastor Lucas. Estou muito feliz de estar aqui, muito bom. Eu creio que tudo que é feito na casa do Senhor abençoa muito a vida das pessoas, né? Então, eu estou muito feliz e pronta para você, junto com você, participarmos desse momento. Eu acho que é muito bom, pastora Adriana, a gente falar desse tema, né? Nós lidamos com o sobrenatural, mas nós estamos envoltos num momento onde as pessoas estão com os olhos muito fixos naquilo que é natural, nos problemas e nas dificuldades. E hoje nós queremos conversar um pouco sobre como viver o sobrenatural. É interessante que a palavra de Deus diz, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versos 17 e verso 18, o seguinte: esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. É interessante porque toda a Bíblia Sagrada está envolta naquilo que é sobrenatural. A palavra ela nos impele a crer que existe um mundo espiritual e crer que existe um Deus que governa todas as coisas e que não depende das leis naturais ou das condições humanas e favoráveis para agir. E sobre isso que nós vamos conversar um pouco aqui nesse programa, de como a gente pode, então, viver esse sobrenatural de Deus, como é que a gente pode experimentar mais do sobrenatural de Deus. E aí eu queria começar, pastora, te fazendo aí algumas perguntas. E a primeira é, pastora, a senhora acha que é possível alguém viver algo além do natural, sem explicação, um milagre, hoje? Eu acredito na palavra de Deus que diz que o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Acredito muito que dentro da nossa era, tudo que a gente vive, a tecnologia, a política, os assuntos, eu acredito que o Senhor, Ele continua sendo esse Deus que, além dele ter o controle da história, mesmo que, em contrapartida, nós entendemos que as coisas acontecem de um jeito pela vontade de pessoas, por algumas decisões, eu acredito muito num Deus que entra na história. Tanto a história do mundo, quanto a história de cada pessoa. Eu mesma tenho alguns momentos na minha vida, me lembro aqui agora, quantos milagres que o Senhor já fez. Então, eu acredito que Deus pode, sim, fazer isso nos dias de hoje. Eu acho que é algo que traz muita esperança para nós, crer que os milagres continuam, que Deus continua intervindo na história. Você acha que a tecnologia, a informação, eu acho que o desenvolvimento da ciência tem tornado as pessoas muito racionais e talvez até um pouco incrédulas? Na verdade, bom, a minha geração é uma geração que as pessoas, elas estudavam e elas se formavam para serem técnicos. Então, a minha geração é uma geração tecnicista. Então, a gente precisava raciocinar muito sobre o que íamos fazer, como seria o nosso futuro. Mas nós temos algo muito especial e espontâneo também. Nós éramos pessoas que criam mais. Na minha idade, as pessoas mais novas, elas tinham mais temor do Senhor. E hoje a gente vê uma outra geração, e essa geração que está muito ligada na internet, muitos amigos virtuais, então muita informação a cada momento, um mundo globalizado. Então as pessoas de hoje, eu acredito que elas não têm um foco concentrado, uma atenção concentrada em buscar de Deus, em estar mais em contato com Deus. Não é todo mundo, mas às vezes algumas pessoas elas não têm um relacionamento com Deus. E eu acredito que Deus
como pessoa, Ele tem querido nos mostrar o que Ele pode fazer, quem Ele é, como Ele é. Então, de fato, a tecnologia às vezes atrapalha um pouco, mas não deveria. Sim. Não deveria, porque nós temos o acesso a tomar todas as coisas que são boas para usar na obra do Senhor e para usar para crescermos em Cristo. Então, atrapalha se essa pessoa ela desenvolveu um pensamento muito racional ou uma síndrome de um pensamento acelerado, ela não consegue focar em alguma coisa e aí ela está tão perdida que ela não consegue ter essa experiência com Deus. Eu acredito assim. Eu acho que esse tempo parece exigir muitas provas das coisas, né? Eu acho que um lado ruim da tecnologia é que você pode pesquisar sobre tudo, Sim. questionar tudo. Verdade. E você quer explicação sobre tudo. Sim. E quando a gente fala de sobrenatural, a gente está falando de coisas que não se explicam, mas coisas que se vivem. Sim. É experiência. Nós que somos servos do Senhor há muito tempo, e a gente que cresceu na igreja, a gente entende que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E pastor, essa palavra é tão profunda, porque ali também tem algumas versões que falam sobre ciência. Sim. O temor do Senhor é o princípio de toda a ciência, todo o conhecimento, toda a tecnologia. Porque tudo eu posso fazer, mas nem tudo me convém. Então, quando eu tomo a minha vida e coloco nas mãos da tecnologia, coloco nas mãos da opinião pública, dos recursos que eu tenho, sejam financeiros, sejam científicos, se eu coloco tudo isso, a minha vida, o meu ser, nas mãos de tudo isso que nós podemos acessar hoje e me esqueço de colocar nas mãos do Senhor, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir ver esse milagre. Eu vou precisar de uma mente muito racional para medir. Eu vou duvidar de tudo. Talvez eu nem dobre os meus joelhos, porque eu não preciso muito acelerado o pensamento, muito ativismo, e aí eu não vou ter tempo de ouvir a voz de Deus através da palavra dele e através da oração, porque quando eu leio a palavra o Senhor fala comigo, mas quando eu oro eu estou falando com o Senhor. Então realmente, às vezes isso tem atrapalhado mesmo. É interessante porque toda a verdade é verdade e vem de Deus. Sim. Então as ciências elas vêm aí para glorificar o nome do Senhor. Foi interessante que você falou da sua geração, e a gente fala um pouco sobre gerações. Uma coisa que a gente ouve muito na igreja hoje sobre milagre, sobre aquilo que é sobrenatural, é que antigamente aconteciam mais milagres. Antigamente a igreja orava mais. Antigamente você via gente sendo curada, gente sendo liberta, mas que hoje não se vê ou não se dá mais tanta atenção nisso. Você acredita mesmo que nessa ideia de que a igreja de antigamente era uma igreja mais propícia para milagres? O que será que mudou? Eu acredito, pastor Lucas, que a igreja do Senhor, embora nós tenhamos tantas denominações, a igreja do Senhor é uma só, aquela que o Senhor trouxe no Pentecostes, uma igreja onde as pessoas, elas realmente têm Jesus como Senhor. Eu acredito que ainda muitos milagres estão acontecendo, sim. O que muda não é a idade ou o tempo da igreja. O que muda são as pessoas, é a prioridade das pessoas. Eu acredito nisso porque eu vivo milagres. E quando a gente fala sobre o sobrenatural, a gente pensa assim, terremotos, trovões, uma voz ecoando. Mas eu acredito que o sobrenatural e o milagre é quando você acorda pela manhã respirando, o Senhor te concede mais um dia. Quando você tem uma ideia que abençoa a sua vida e abençoa outras pessoas. Quando você gera aquela fé naquilo que é quase impossível
para os seus recursos. E o Senhor vem e Ele abre uma porta até onde não tem. Então, para mim, são as pessoas que, algumas delas mudaram. Mas a igreja do Senhor ainda é uma igreja cheia de milagres e cheia do sobrenatural. Acho que talvez as pessoas que falam isso estão muito agarradas ao passado e estão até se impedindo, né, de viver uma experiência nova e viver um milagre. Eu acho que a igreja, ela não deve se agarrar ao passado, ela deve honrar o passado, honrar a sua origem, mas deve crer firmemente que Deus tem coisas novas para fazer. Eu queria te fazer uma outra pergunta. Você acredita que qualquer pessoa, independente de cargo na igreja ou idade, pode viver uma experiência sobrenatural? Eu acredito, eu conheço muitas pessoas, o meu convívio é com pessoas crentes, cristãs evangélicas, e pessoas não cristãs evangélicas. E algumas que nem acreditam em Deus. E o que eu vejo nessas pessoas, eu vejo a mão de Deus na vida delas, até aquelas que estão fora da igreja. Eu acredito que Deus, através do seu poder, através do seu amor, Ele toca nas pessoas e Ele toca na história das pessoas. Então, eu acredito sim que, de fato, esse sobrenatural de Deus, esse milagre, esse toque do Espírito Santo é muito presente nos dias de hoje, é muito presente na vida das pessoas, é muito presente naqueles que, mesmo não estando numa igreja cristã, evangélica, essas pessoas têm um certo temor. Eu acredito que Deus, Ele visita pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, mas principalmente naqueles que estão abertos para fazer a vontade de Deus, porque aquela pessoa que se dedica ao Senhor, parece que o contato que ela tem com Deus é mais forte, porque aí é uma coisa do ser humano para com Deus, porque Deus, Ele vai estar sempre abençoando as nossas vidas, mas quando uma pessoa se dedica a buscar mais a Ele, ao Senhor, então eu acredito que essa pessoa vai observar mais. É a mesma coisa quando você começa a perceber, nós estamos percebendo aqui esse arranjo de flores, quando eu viro o meu rosto, olho e eu começo a perceber a importância que tem. Então, quando o ser humano ele faz isso em relação a Deus, aí os milagres acontecem. Então você acredita que qualquer pessoa, independente da idade, da igreja que frequenta, do carro que tenha, pode viver uma experiência sobrenatural? Eu acredito com base na minha experiência, num testemunho. Quando eu era pequena, tinha 7 anos, minha mãe, ela não era cristã, evangélica, e inclusive ela era de outros segmentos, que são segmentos que a gente sabe que no Brasil existem, e eu acreditava em Jesus, eu ia à igreja, pequenininha, ia sozinha, porque era pertinho da minha casa, junto com um amigo, e nós íamos para a escola dominical, e minha mãe não queria nada com a igreja, e aí o Senhor trouxe uma experiência para ela. Ela ficou muito doente, ela estava muito doente, e ela fez uma oração. E ela falou, se o Senhor me curar, eu vou para a igreja. E ela fumava muito. Eu quero parar de fumar. E assim, Deus ouviu. E ela teve uma experiência, hoje convertida há alguns anos, muitos anos. E assim, ela teve essa experiência enquanto ela nem gostava da igreja. Então, eu acredito que Deus, na soberania dEle, Ele pode tocar qualquer pessoa. Mas, aquelas pessoas que estão envolvidas no relacionamento com o Pai, Filho e Espírito Santo, de fato, elas têm uma maior abertura. Elas têm, parece que é mais forte para com elas, não que Deus não faça isso para outras pessoas, mas é porque quando a gente busca o Senhor de todo o nosso coração, isso também alegra o coração de Deus. Eu acho que é aguçar também a nossa percepção
dos milagres e do sobrenatural, né? Sim, sim. Que você falou sobre a gente vê os milagres em tudo que acontece. Eu gosto muito de pensar, pastora Adriana, que Deus ele pode agir a partir do nada. Ou ele pode usar qualquer coisa para manifestar a glória dele. Eu creio. Muitas vezes as pessoas não veem o sobrenatural porque falam assim, não, mas foi a cirurgia que me curou. Ou foi o remédio. Ou foi essa pessoa que me ajudou, não foi Deus. E se esquece que Deus ele pode usar tudo que está na terra, porque a Bíblia diz que toda a terra e tudo que há na terra é do Senhor. Então Deus pode curar a partir de uma palavra, Ele pode curar estalando os dedos? Pode, porque Ele é Deus. Mas Ele também pode usar qualquer coisa e qualquer pessoa aí para agir e para ser um instrumento de milagre. Quantas vezes você que está nos assistindo aí já não foi um instrumento de milagre para alguém, orando por alguém, Sim. doando algo para alguém, Sim. né, manifestando a sua generosidade, ajudando alguém a aprender algo e essa pessoa hoje tem uma profissão. Você foi um instrumento de Deus, Canal. um canal de Deus. A Bíblia diz que o homem não pode nada se do céu não lhe for concedido. Exatamente. Então, tudo que os homens fazem de bom vem de Deus, né? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. E a nossa entrevista não acabou. Você que assistiu essa primeira parte, fique atento que na próxima semana nós vamos continuar a entrevista com a pastora Adriana e eu tenho certeza que Deus tem muito mais a nos ensinar e a falar conosco.